gostaria que você ficasse de pé. Nesse momento, nós vamos salmodiar o Senhor. Nós vamos abrir uma porta para a palavra de Deus. E eu gostaria, por gentileza, que a mídia colocasse os Salmos 24. E eu gostaria que todos vocês declarássemos juntos, em uma só voz: a glória de Deus está nesse lugar. A glória de Deus está nesse lugar. O Santo Espírito de Deus que pairava sobre as águas desde o princípio, Ele está nesse lugar. Então vamos juntos declarar: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aleluia! Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Nós declaramos liberdade ao Teu Santo Espírito. Tu tens liberdade. Anjos subindo e descendo. Um portal dos céus sendo aberto nesse lugar. Oh Pai, em nome de Jesus, a Ti eu entrego a minha vida, os meus sentidos, as minhas emoções, a minha voz. Eu entrego ao Teu governo, ó Espírito Santo de Deus. Fala conosco, nós queremos Te ouvir. Toda honra, toda glória, toda exaltação seja dada a Você. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque Você está nesse lugar. Obrigada, Jesus, porque Você já está aqui. E se Você está aqui, nós temos tudo o que nós precisamos. Aleluia! Obrigada, Senhor. Aleluia! Aleluia! Vamos sentando. Vamos sentando. Obrigada. Me sinto que chique, eu vou dizer obrigada ao louvor. Esse louvor maravilhoso, tão excelente, tão dedicado, que para a sua vida, para estar aqui, dedicando o melhor de vocês aos pés de Jesus, servindo a igreja, servindo ao Senhor. Que o Senhor possa estar capacitando você, Levi, Brenda e Cris, para estar transmitindo as notas inspiradas dos céus para alcançar esse povo de Deus. Muito obrigada. Eita glória. Hoje é um dia atípico, né, gente? Ontem foi Natal, nós estávamos reunidos com a nossa família e é um tempo muito bom. Alguns não estavam com famílias, estavam com amigos. Essa, como o pastor disse, é a última quinta-feira do ano de 2024. Então, vamos fazer valer a pena, né? Já que a gente está aqui. Tudo que você resolveu no dia de hoje, amém. E o que você não resolveu, deixa lá da porta para fora. Porque agora é hora de nós sentarmos aos pés de Jesus e ouvirmos tudo que Ele tem para falar aos nossos corações. E é com muito temor e com muito tremor que eu gostaria de conversar com vocês o tema. Eu não vou dizer que foi o Senhor que colocou no meu coração, porque eu não queria.
mas a palavra é dele, nós somos dele, essa igreja é dele, e ele faz como ele quer. E hoje ele quer alcançar as nossas vidas. E o tema, eu gostaria que a mídia colocasse, por gentileza. Quem é você? No silêncio dos seus próprios olhos. É uma pergunta que faz a gente se refletir dentro de nós mesmos. Não é um tema que a gente vai dar muito aleluia, muito glória a Deus, mas nós vamos ser instruídos na palavra de Deus. E eu gostaria de perguntar a vocês já pararam para pensar? Quem são vocês? Quem somos nós quando nós estamos sozinhos? Quando ninguém está nos vendo? Ou você só se percebe pela fala do outro? Pelo olhar do outro? Ah, porque fulano é maravilhoso, é uma pessoa de Deus. Mas e o que Deus diz quem é você? E eu fui perguntar à inteligência artificial, eu sou abusada. Eu disse, eu queria saber mesmo o que é que essa IA tem para dizer sobre essas pessoas. Sabe por quê, gente? Porque na palavra de Deus tem tudo que a gente precisa. E às vezes a gente fica buscando coisas fora, quando na palavra tem tudo que a gente precisa. A Bíblia é o manual perfeito. Mas eu queria ver o que era que ela tinha para dizer, e eu perguntei. O que acontecia quando as pessoas não conseguiam se ver pelo seu olhar e nem se ver nas realidades de Deus? E ela me respondeu. Quando uma pessoa se percebe principalmente pelo olhar do outro, isso pode refletir uma falta de autoconhecimento profundo e uma dependência da validação externa para a sua identidade. Essa característica pode ser um reflexo de insegurança, baixa autoestima ou falta de maturidade emocional. Esse tipo de comportamento pode ser encontrado em qualquer pessoa, inclusive nos cristãos. E pode se manifestar de várias maneiras, principalmente na busca constante por validação e pertencimento. No caso específico de um cristão que conhece a identidade que Jesus oferece, é importante considerar que, embora essa pessoa tenha consciência teórica da verdade bíblica sobre quem ela está em Cristo, ainda pode haver uma desconexão entre o conhecimento intelectual e a vivência prática dessa identidade. O cristão sabe que é aceito por Deus, amado incondicionalmente e tem um propósito eterno em Cristo. Mas, ao mesmo tempo, ele pode se sentir inseguro e buscar validação dos outros para se sentir valioso ou até mesmo reconhecido. Isso acontece porque a transformação interior que o Evangelho traz, a mudança de uma identidade baseada no olhar do mundo para uma identidade fundamentada no olhar de Deus. Aí ele começou a dizer coisas que um cristão deve fazer para que ele possa se olhar pela percepção de Deus, pela ótica de Deus. Porque o mundo ele já está aí deturpando tudo. O mundo ele já está aí colocando padrões e imprimindo coisas em você. Mas nós precisamos imprimir em nós os padrões dos céus. Nós precisamos fechar os nossos olhos e se ver pela ótica de Deus. E ele diz que um cristão precisa ler a Bíblia, oração constante, viu? Ele não disse que é só oração, não. Ele disse oração constante. Meditação sobre a palavra, a identidade em Cristo e apoio de uma comunidade cristã e aconselhamento. E o que tem acontecido hoje, lamentavelmente, nós vemos pessoas que se feriram com outras pessoas, com igrejas, e elas saem da presença de Deus. Porque ela acha que a igreja fere, porque ela acha que a igreja machuca. Mas, ei, deixa eu te dizer, a igreja é a igreja de Deus. A igreja é a noiva de Cristo. E a noiva não fere, a noiva não machuca. Nós precisamos estar nesse lugar,
nesse ambiente. Porque existe uma unção que ela é liberada. E quando nós estamos juntos, esse poder é ativado. E esse poder alcança as nossas vidas. Mas, para a gente ter essa identidade bem firmada em Deus, é necessário aprender e praticar os princípios da palavra de Deus. Vocês sabiam que existe um crescimento espiritual? Mídia, por gentileza, coloca 1 Coríntios 13, 11. Nós precisamos buscar essa palavra e se envolver com essa palavra para que a gente possa crescer espiritualmente. E aqui Paulo estava falando da igreja de Coríntios. Ele disse assim: quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino, mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Então, nós precisamos buscar essa palavra, nos fortalecer nessa palavra, para que a gente possa crescer e se alimentar espiritualmente da palavra de Deus. E eu fui buscar o que era a palavra princípio, qual era a origem dessa palavra, né? E a palavra princípio, ela vem do latim princípio e dá uma ideia de começo, de início, origem, ponto de partida ou a primeira verdade que serve de fundamento para algo. E agora eu gostaria que, se você puder, você abra a sua Bíblia e a mídia coloque no livro de Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 11. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vós torne a ensinar quais sejam os primeiros. Gente, eu gostaria de ler na versão da King James. Eu acho que está mais claro. Quanto a isso, temos muito que ensinar. Assunto difícil de explicar. Especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Apesar de que, a essa altura, já deveis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já deveis estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Olha, nós temos vivido um tempo poderoso dentro dessa igreja. Cada culto é fundamental nós estarmos aqui. Porque se você falta um culto, é como se você perdesse alguma coisa que está completando uma carreira que você precisa correr em Cristo. E eu não sei se vocês têm percebido, mas as palavras que têm sido liberadas aqui têm sido sempre os princípios elementares da palavra de Deus. Nós precisamos estar sempre ouvindo, irmão,
ora. Irmão, lê a Bíblia. Irmão, fala a verdade. Irmão, seja fiel. E não é errado. Mas o Senhor, Ele quer que nós cresçamos. Ele quer que nós avancemos nele. Esse final de semana nós vamos ter a oportunidade de receber 2 ministros poderosos. E o que nós estamos fazendo? Você já começou a gerar o culto de sábado e de domingo em oração? Você já começou a declarar com a sua boca o que você quer ver nesse lugar? Porque esse não é um lugar comum. E os ministros não saíram das suas casas, não saíram de fora para chegar aqui e dizer assim: ô irmão, em nome de Jesus, abre a tua boca e ora. Para de reclamar, para de falar com teus amigos, vai para o secreto. É lá que você tem todas as instruções que você precisa. É do alto que vem toda a fonte de sabedoria. A nossa fortaleza, ela tem que ser no Senhor. Se nós tivermos uma vida ativa, parceria com o Senhor, com o Espírito Santo, eu digo uma coisa a vocês: quando vocês chegarem aqui dentro, ninguém segura. Ninguém segura. Porque o Senhor, Ele quer se mover. E a gente abre a nossa boca e diz assim: já chegou o tempo de aceleração. Aceleração, acelerar o quê? Porque que eu saiba, só acelera quem está atrasado. Eu estou errada? E de fato estamos, irmãos. Nós temos muito para crescer no Senhor. Nós temos muito para avançar nele. Existe um crescimento que a Bíblia diz, estatura de varão perfeito. Nós estamos caminhando para chegar nesse lugar. Mas até chegar lá, nós estamos no mundo. E no mundo, circunstâncias vão se levantar. No mundo, você vai ser traído. No mundo, vai acontecer problemas. Mas a palavra do Senhor, ela nos garante. E ela diz assim: lança sobre mim. Não lança tua expectativa em pessoas. Não lança tua expectativa no pastor, em Adriana, no líder do departamento. Ah, porque a igreja. Ah, porque as pessoas. Ah, porque, meu irmão, você é bebê. Aí tem que estar sempre ouvindo o leite. O leite, o leite. Quando existe uma palavra forte, que vai nos aprofundar no Senhor. Existe uma profundidade no Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele conhece as profundezas de Deus. E esse Espírito glorioso, ele está dentro de nós. Nós não precisamos mais de sacerdotes para fazer sacrifícios que cobrem os nossos pecados. Nós não precisamos, hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós temos livre acesso para falar com Deus e lançar a Ele os nossos problemas, com súplicas e com ação de graças. Mas crendo que no tempo oportuno, não é no seu tempo não, viu, irmão? Não é no meu tempo não, é no tempo oportuno. O Senhor, Ele vai fazer. E uma coisa eu tenho certeza, desamparado ninguém fica. Porque a Bíblia diz que nunca viu um justo, ele não é desamparado. Pode bater o vento, pode cair avião, pode mudar a circunstância, pode mudar o presidente, pode ter pandemia, pode ficar desfavorável. O Senhor é quem nos sustenta. Ele é fiel e Ele vela para cumprir a palavra dEle. Agora e a gente? A gente é fiel com Deus? Como tem sido a nossa fidelidade quando ninguém está vendo? Como é que a gente está reagindo quando ninguém está vendo? Quando você tem a oportunidade de errar e não tem ninguém para ver? Só os seus próprios olhos. E o Espírito Santo, porque Ele está dentro de você. A fé que você declara, que você busca, que você se alimenta, é nessas horas, quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo. Mas Deus vê. Aleluia. O Senhor nos vê. Os céus nos assistem. Ele nos dá respaldo para
tudo. E aqui, continuando no livro de Coríntios, Paulo ele fala sobre a imaturidade espiritual. Gente, isso acontecia desde a igreja primitiva. Então, isso não é uma coisa que é para hoje, isso era uma coisa que acontecia antes e acontece em todos os lugares. E Paulo, ele está falando para a igreja, ele está corrigindo. Vocês creem que a correção, ela vem para nos instruir? Vocês creem que a correção, ela é o amor de Deus para com a nossa vida? É a expressão de amor de Deus. E sabe por que Deus libera palavras como essas? Para que a gente possa crescer. Porque nós estamos às portas de um novo ano. Nós estamos num tempo onde a gente reflete muitas coisas. A gente faz planos, a gente estipula metas, a gente faz murais, né, Ruane? E deixa eu perguntar, quem aqui já fez as suas metas e avanços espirituais? A partir de 1º de janeiro eu vou orar mais tanto tempo, eu vou ler a Bíblia mais tanto tempo, eu vou renunciar a tais coisas, porque a gente só quer as coisas do mundo para a nossa vida. Mas e o que a gente entrega ao Senhor? E aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, ele diz o seguinte: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Existem assuntos que eu não sei se todos têm filhos, mas vocês que têm filho, você não fala tudo com o seu filho. Porque existem assuntos que se você falar, o seu filho não vai entender. E como eu lembro de quando eu era mais nova e minha mãe dizia assim, um dia você vai me entender. Eu dizia, vou nada. Aí hoje eu passo por coisas com minhas filhas e eu digo, bem que manhã dizia. Né? E aqui Paulo estava dizendo, pode voltar, por favor? É um assunto difícil de falar, porque eu gostaria de estar tratando vocês como pessoas espirituais, mas infelizmente eu estou tratando vocês como crianças em Cristo. Próximo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem ainda agora vocês podem. Porque ainda sois carnais, visto que campei entre vós todo tipo de inveja e de discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer? E isso conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Só até aqui. Aqui Paulo estava dizendo, eu vou trazer para o nosso contexto. Ah, hoje é sábado, eu não vou não para o culto não, porque não é o pastor que vai pregar. Ah, eu só gosto de vir para a igreja no dia que é o pastor, no dia que é a Adriana, no dia que é fulano, no dia que é os ministros. Porque eu sou crente. Você é crente de quem, meu irmão? Porque se for dos homens, quando o dia mal bater na nossa porta, nós vamos padecer. Porque por mais maravilhoso que seja o casal pastoral que a gente tem aqui na nossa igreja, eles são pessoas. E a nossa fé ela tem que estar firmada no Senhor. Nós precisamos estar firmados no Senhor Jesus. Porque quando o dia mal bater na nossa porta, a gente até pode ser aconselhado, ser instruído, mas é o Espírito Santo de Deus que nos levanta por dentro. É o Espírito Santo de Deus que nos dá capacidade para chegar aqui num dia que eu poderia receber um diagnóstico terrível da minha filha. Mas eu disse, Senhor, eu estou aqui para te servir. Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Senhor, eu envolvo as minhas emoções em você, porque você me sustenta, você me levanta, você me fortalece. E o Senhor, de fato, quer nos acelerar.
Chegou o tempo de aceleração, meu irmão. Você precisa se levantar dessa cadeira e fazer alguma coisa. Provoque os seus milagres, provoque os céus. O Senhor já liberou tudo o que você precisa. E você está fazendo o quê sentada aí nessa cadeira? Só recebendo, recebendo, recebendo. E vidas estão lá fora padecendo, precisando. Nós precisamos ser fundamentados nessa palavra. Precisamos crescer e avançar no Senhor Jesus. Porque esse tempo que está chegando, esse ano de 2025, é um novo ano no natural, só muda o dia. Mas no reino do Espírito, ainda hoje, coisas podem ser mudadas. E a palavra do Senhor diz assim: porque Deus envia ordens à terra, e a sua palavra corre velozmente. Então eu quero convidar vocês a olhar para dentro de vocês e se enxergarem quem são vocês no silêncio dos próprios olhos de vocês. Se vocês fossem Deus, vocês se escolheriam? Eu fui a primeira a levar essa lapada. E quando eu vi, eu disse: eita, Jesus, misericórdia, me ajuda. Chega aqui. Porque eu ainda não sou essa pessoa, eu não me escolheria. Mas hoje é um bom dia. Um bom dia para nós nos arrependermos e deixarmos de fazer coisas de bebês, coisas de meninos. Deixar de agir como meninos, de sentir como meninos. E começar a encarar problemas se revestindo da armadura de Deus. Vem, Satanás, quem és tu para dizer que a minha filha tem um câncer? Quem és tu para dizer que a minha filha tem metástase? Eu sirvo a um Deus vivo. Eu sirvo a um Deus de batalhas. Agindo Deus, quem impedirá? Essa palavra, ela funciona. O Deus que a gente serve é um Deus vivo. Ele quer ter relacionamento com a gente. E o diabo fica mexendo na nossa identidade para fazer a gente sair desse lugar, para tirar a identidade que Deus deu a gente, para nos afastar das realidades e das promessas de Deus. Deixa eu te dizer, as promessas de Deus para mim e para a tua vida, elas não têm prazo de validade. Elas não caem no mar do esquecimento. Então, que nessa noite você possa estar se arrependendo, se posicionando e reivindicando o que é seu por direito. Porque o que Deus liberou para a sua vida não é para a vida de ninguém, é para a sua. E o que é seu é só seu. E nem o diabo e nem ninguém vai tomar. Amém! Glória a Deus. O meu esposo vai continuar nos abençoando e trazendo instruções poderosas acerca dos princípios elementares para que a gente possa crescer e avançar no Senhor. Vem, amor. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Jesus. Dá uma continuidade, dá uma varoa de fogo dessa responsabilidade. Aí o pastor vem e diz: tem um Roberto hoje e um Roberto no final de semana. Aí eu fiquei pensando ali, de Roberto para Roberto, verbo Maurício. Mas enfim, estamos aqui para dar um recado do Senhor. Eu peço ao Senhor que não seja nada, absolutamente nenhuma vírgula do meu entendimento, que é pouco, que é mínimo, quase nada, diante da sabedoria do alto. E é sobre essa palavra que a gente vai falar o que tem para falar. Amém? E eu quero começar fazendo uma apresentação. Eu sou Roberto Nogueira, casado com Brenda Nogueira. E eu queria que você, em todo momento, em qualquer situação, fizesse essa apresentação dessa forma. Eu se colocando, obviamente, com o seu nome.
Eu sou Roberto Nogueira, casado com Breno Nogueira, tenho três filhas, Maria Clara, Maria Heloísa e Mariana. E eu congrego no Verbo Maurício. A gente tem que encerrar essa apresentação dessa forma. Por quê? Porque a gente precisa entender uma coisa, que onde a gente está, a gente precisa honrar em qualquer canto, em qualquer lugar. E as pessoas têm que saber de onde a gente é, de quem a gente recebe e por que a gente expressa Jesus Cristo. Porque quando a gente expressa Ele lá fora, as pessoas saberão que é nessa igreja que a gente vive a palavra, que a gente aprende da palavra. Amém, queridos? Essa é a nossa apresentação. Glória a Deus. E eu queria dizer assim, quem é você no silêncio dos seus próprios olhos? Essa metáfora, na verdade, ela traz outros entendimentos reais. Muitas vezes eu vejo aqui alguns temas, e eu gosto de analisar os temas que se colocam aqui. E eu digo, meu Deus, Senhor, que tema poderoso, que tema forte. Mas um tema que é forte tem que ter uma palavra forte e poderosa. E tem que ser expressa a partir da vontade de Deus, não da vontade de homens. Amém? E assim, é uma responsabilidade trazer aqui alguns pontos. Na verdade, eu elenquei aqui 4 princípios práticos sobre o crescimento que gera maturidade, dando uma continuidade ao que minha esposa ministrou, né? Quem é você no silêncio dos seus próprios olhos? E muitas vezes eu estou no sofá de casa e eu me pego meditando em algumas coisas. Por exemplo, quando eu estou sozinho em casa, eu poderia ter mais intimidade com Deus. Quando eu estou sozinho em casa, eu poderia assistir menos TV, menos Netflix. E eu poderia louvar ao Senhor. E eu poderia fazer mais pelo Senhor. E eu poderia mergulhar no Senhor. Usufruir da sua graça, do seu amor. A gente precisa entender uma coisa. Mergulhar no Senhor só tem frutos bons. Amém? Só frutos bons. E o primeiro ponto que eu elenco aqui é que existe um manual de vida e de fé. E que manual é esse? Um manual escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo. E em todo momento, esse manual precisa estar comigo. A gente está entrando agora no mês de férias. E esse manual vai na tua mala ou ele fica em casa? É para a gente refletir. Amém? Toda a escritura, lá em 2 Timóteo, por favor, queridos, coloquem aqui. 2 Timóteo 3 diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir ou admoestar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Queridos, como eu vou estar sendo instruído para toda boa obra se eu não utilizo o manual divino, as Sagradas Escrituras? Esse manual, ele não pode ser como o manual comum de um instrumento, de um eletrodoméstico, onde a gente só tem o hábito de ler, pelo menos, o liga e o desliga. O começo ou o fim. Ou pelo menos os pontos principais, se é que tem pontos principais, porque tem uma infinidade de páginas, mas a gente só liga, só aprende a ligar, só aprende a desligar e nada mais que isso. Esse manual de Gênesis a Apocalipse, ele é um instrumento dado por Deus para guiar
os povos desde a eternidade. Como é que eu posso tê-lo como um objeto de enfeite? Como é que eu posso tê-lo na cabeceira da minha cama só para enfeitar aquele lugar? Como é que eu posso ter esse manual que instrui como amar minhas filhas, minha esposa, meus irmãos, que eu nem conheço, mas tem o poder de me ensinar a amar até que eu não conheço? Como é que eu posso deixar ele obsoleto no lugar? Como? Essa palavra, ela é resposta para tudo que você precisa. Tudo, absolutamente tudo. Não existe nada nessa face da terra que já existiu, que exista ou que vai existir, que essa palavra não instrua. Nada. Porque Deus é perfeito. Essa palavra, ela oferece, eu lembro de Paulo, quando ele diz ao centurião que a vida do homem é um punhado de água, que quando a gente levanta a mão, ela escorre pelos dedos, mas a palavra de Deus, ela é um mar infindável de conhecimento. E eu posso molhar só os pés, mas eu posso molhar até os joelhos, mas ela me dá a possibilidade de mergulhar, de me aprofundar e de conhecer quem eu sou, porque é conhecendo quem eu sou que eu vou saber amar o próximo. Como se ama sem se amar primeiro? Como se considera sem se considerar primeiro? Como ser um bom pai sem conhecer o pai que me criou? Como ser um bom marido ou uma boa esposa sem conhecer aquele que é autor do matrimônio, que diz que a família é projeto dele? E é. Como fazer isso? Como andar dessa forma? A palavra de Deus, viva, poderosa e eficaz. Amém, queridos? O segundo ponto é considerar a presença. Oh, presença. Eu disse lá em casa: Senhor, eu não quero subir naquele lugar de honra, porque isso aqui é um lugar de honra. Se você subir aqui e não sentir nada, tem alguma coisa errada. Porque aqui tem emoção, mas também tem razão. E aqui é o equilíbrio perfeito entre emoção e razão. Eu não posso ser muito razão e nem muito emoção. Eu tenho que ter um equilíbrio. E eu vou dizer para você, subir essa escadinha aqui nos traz uma grande responsabilidade. Oh, quem sabe são eles. Oh, que responsabilidade. Mas é prazeroso. Não é fardo, não é peso, é leve. Porque quem se entrega, recebe. E quem recebe, doa com facilidade. É desse jeito. E a presença do Espírito Santo, aquele que desceu lá em Pentecostes, a promessa de Deus que se realizou, aquele que foi enviado pelo próprio Jesus, quando subiu à direita do Pai. E essa presença, eu queria ler para vocês Romanos 8. Por favor, queridos. Romanos 8, 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor,
mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. E ele diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E quando a palavra ela traz, no versículo anterior, e pós praticamente um reforço do anterior, isso é tão, mas tão importante. Deus viu que é tão importante isso que ele quis reforçar que nós somos filhos dele. Amém? E como não considerar esse Espírito que habita em nós? Como não entender que ele é sabedoria, longanimidade, perfeição, criação, bondade, justiça, eternidade, vida em abundância? Como eu descartar isso? Eu lembro que um pregador, do qual eu gosto, ele disse um dia, eu vou dizer parafraseando com o meu nome, quando eu morrer, em nome de Jesus eu chegarei ao céu, e lá eu vou ver Davi, e eu vou ficar com aquela coisa dentro de mim, dizendo assim, perguntar a ele, Davi, como foi ter um coração segundo o coração de Deus? E eu posso ver também Abraão. E Abraão, como é ser pai de uma grande nação? E eu posso ver também aquele que teve mais sabedoria, um Salomão. E eu vou estar instigado a perguntar a ele, como é ter a sabedoria do pai? Aí eles vão chegar para mim e vão dizer assim, e para você também. Tudo isso que você está perguntando é interessante, mas o que a gente quer saber mesmo é de você, como é ter o próprio Deus habitando dentro de você. Você tem o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, a própria bondade, a paz que excede todo entendimento. Você tem o poder habitando dentro de você. Aí você chega diante de uma situação, aí olha para a situação e esquece que a própria sabedoria para resolver aquela situação está dentro de você. Queridos, nós somos privilegiados. Precisamos considerar mais essa presença. Amém? Aleluia. Vou viajar em janeiro. Amém. Glória a Deus. Mas na minha mala vai a palavra de Deus. E eu vou dizer outra coisa para vocês. Quem vai viajar, quem não vai viajar, o Espírito Santo, ele não tira férias de você. Onde quer que você vá, onde quer que você ande, no teu trabalho, com os teus irmãos, com os teus amigos, vale a pena. Vale a pena contar com ele. Com a presença. Ele não tira férias de você. Aleluia. Terceiro ponto. Fechar as brechas. Misericórdia. Fechar as brechas. Quem é você no silêncio dos seus próprios olhos? Quem sou eu no meu silêncio? Eu tenho brechas. Eu tenho falhas. Eu tenho cometido erros que eu não dei tanta atenção e eu venho cometendo há muito tempo. Isso é uma brecha. É preciso conhecer. Se conhecer. A gente começou falando de se conhecer. Através da palavra e do Espírito Santo que testifica com o nosso espírito.
Porque se eu tiver brecha, eu preciso fechar. Queridos, é muito sério. Eu até coloquei aqui, o pastor sempre repete isso aqui, do pastor White. Muitos conhecem mais pelo pastor Bud. Mas podem existir crenças que estão impregnadas na nossa mente e, se não forem encerradas, tratadas, consertadas, elas passam a fazer parte do nosso caráter. Isso é sério, que nem uma batida de trem. Sério. Eu preciso sempre estar me olhando, me corrigindo, me admoestando na luz da palavra, à luz da palavra. É sempre necessário isso, queridos, porque a gente está no mundo que nos oferece sempre saídas fáceis, sempre oportunidades escusas, ou oportunidades que parecem boas à primeira vista, mas por trás existe um trabalhar de um inimigo milenar. Mas ele é milenar, mas ele não é mais poderoso, porque ele já foi derrotado. E se nós temos o Espírito Santo em nós, nós também temos o poder de botar ele para correr. Mas a gente não pode dar uma coisa chamada legalidade. Por isso, encerrar, fechar as brechas é importante. Amém? Glória a Deus. Quarto ponto e último. Frear a língua. Eu tenho procurado viver. Quando eu cheguei aqui na igreja Verbo Maurício, a gente vai aprendendo algumas coisas e a gente vai aprendendo. Eu digo que eu tinha asas de pinto. Mas eu posso dizer que hoje eu tenho asas de águia. Porque, meu amigo, se a gente não evoluir, o negócio está errado. Então a gente precisa declarar isso. Asas de águia. E eu tenho vivido por um lema. Vamos chamar de lema. E o lema é o seguinte: frear a minha língua, guardar o meu coração e acelerar o meu espírito. Queridos, só acelera o espírito quem tem asas de águia. Porque é um processo, crescimento. Não se condene se a sua asa ainda não cresceu. Mas você está no lugar certo para que ela cresça. Amém? Glória a Deus. E eu queria ler aqui, por favor, Efésios 4, 12 e 13. Diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Estatura completa não é meia estatura. Estatura completa é a perfeita estatura. E o nosso exemplo de homem perfeito, de estatura perfeita, é o próprio Cristo. Amém? O próprio Cristo. E eu quero dizer outra coisa, queridos. A gente escuta aqui no Verbo Maurício um lema também que a gente tem. E a gente é instruído a partir desse lema. E tem uma palavra nesse lema que me chama muita atenção. E essa palavra chama-se equipar. O que é equipar? É você que não tinha uma armadura passar a ter. É você que não entendia da poderosa arma do Senhor Jesus, passar a manusear ela e usufruir dela, que é a palavra de Deus, a espada. Amém? É você passar a entender que o Espírito Santo habita em você e o poder habita em você. Equipar
é equipar em todos os sentidos. É se equipar. Só que eu só posso me equipar quando eu der o primeiro passo, quando eu desejar me equipar. E aí eu vou repetir o que a minha esposa falou. Eu preciso me levantar dessa cadeira e agir. Há um mundo precisando que se cumpra uma palavra que foi dada. E a palavra é: aos quatro cantos se ouvirá falar do Senhor. E Deus conta com você. Com asa de pinto ou asa de águia. Ele conta com você. Com armadura com brecha ou sem brecha, Ele conta com você. Porque você está aqui para aprender. Eu estou aqui para aprender. Mas é necessário a gente querer se equipar. Porque quando a gente sai, lá fora é a guerra. Ninguém está aqui para falar que é lindo lá fora. Lá fora é guerra. Mas é lá fora que você é forjado. Mas é lá fora que você se equipa e coloca em prática. Recebe aqui, se equipa e coloca em prática. E nós temos essa missão. Em nome de Jesus, nós temos uma missão. Nos equipar aqui é receber daqui da unção pastoral, é receber da unção dos irmãos, é receber da unção de uma família. Nos equipar aqui é a gente também entender que a nossa casa tem que ser extensão do nosso culto. Eu quero instruir você nessa noite. Quando eu falo eu estou falando da minha boca, porque é do Espírito Santo. Me equipar. O meu culto precisa ir para minha casa. A minha casa precisa ser uma extensão da minha igreja. Aleluia. Glória a Deus. Quem é você no silêncio dos seus próprios olhos? Quem é você quando a música para? Quando o louvor se cala? Quem é você quando o mover passa? Quem somos nós quando olhamos para dentro de nós mesmos e estamos considerando todos esses pontos que foram descritos aqui? Romanos 2 diz assim: haverá um dia em que Deus julgará os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o seu Evangelho. O dia vai chegar. Mas enquanto a gente estiver aqui, buscando, a gente está se aperfeiçoando para ser um varão de uma estatura que agrada a Deus. Uma varoa de uma estatura que abre um sorriso no Pai. Você tem aberto sorrisos no Pai? Com suas atitudes? No secreto? Essa é a questão. Queridos, o Evangelho é essa palavra e ela nos instrui que se atentarmos para todos os meios que Deus dispôs para o nosso crescimento, verdadeiramente assumimos a nossa herança revelada lá em 1 Pedro 2, que diz assim: vocês, diga assim para o seu vizinho, está falando comigo, diga assim: está falando comigo e com você. Amém? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês
nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês têm a misericórdia. A misericórdia do Pai, do Criador. Há uma trindade trabalhando por você. Um dia eu ouvi uma frase que diz assim: eu não estava no Éden, mas recebi a culpa. Mas eu também não estava na cruz e recebi a graça. Eu não precisei ser pregado numa cruz para receber a graça. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu tenho 53 anos, mas eu sei que não parece. Porque eu posso ter 53 anos, mas o meu espírito tem 25. Amém? Mas eu vou dizer uma coisa para você. É a segunda vez que eu dou esse pequeno testemunho para encerrando. Eu nunca que eu lembre, escutei da boca do meu pai biológico ele me chamar de filho. Nunca. E eu pensei que isso não era o problema, mas na frente eu descobri que era. Agora, um dia alguém resolveu se levantar de uma cadeira dessa e levar uma palavra que me tirou dessa condição, desse vazio, com esse buraco no coração. Porque um dia eu ouvi falar sobre um pai que nunca deixou um filho. Um dia eu escutei da boca do meu Deus: filho, filho. E o vazio acabou. E ele preencheu com um amor tão grande, mas um amor tão grande que eu não conseguia entender. E eu só consegui entender quando a primeira pessoa foi evangelizada. Aí eu entendi para que amor eu deveria falar dele. Aquele amor que preenche os vazios, que resgata do mais profundo. E hoje eu perdoei meu pai. E hoje eu sou um bom pai, porque ele me resgatou. Mas se você está aqui nessa noite e você ainda não ouviu o próprio Deus te chamar de pai, se você não entregou a sua vida a Ele, para que verdadeiramente você tenha um pai que nunca vai te deixar, essa é a sua noite de dizer: eu quero esse pai. Se tiver alguém aqui, é só levantar a mão. Conhecer o próprio pai que te criou. E se você um dia conheceu e você se afastou dele, você hoje tem a oportunidade de voltar para ele, de dizer: eu quero voltar para os caminhos do meu Criador, do meu Pai, do meu Redentor, do meu Salvador, daquele que sabe tudo sobre mim, daquele que me deu a vida. Amém? Todos salvos? Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer, porque a graça, como diz Paulo, a graça, existe graça o bastante para todos que passar por aquela porta. E
é aqui o lugar de receber. Amém, queridos? Aleluia. Pai, obrigado. Obrigado por essa noite, por esse momento, Senhor, pela palavra que o Senhor entregou. Obrigado porque o Senhor é santo, pela tua majestade, por ter nos resgatado, por ter sofrido por nós, por ter nos dado a vida eterna. Obrigado, Pai, por essa casa. Obrigado porque daqui, Pai, nós sentimos a construção, a edificação de uma palavra de avivamento nessa cidade, que vai se estender para outros lugares e começa aqui. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és santo, santo, santo. Aleluia, aleluia, aleluia.